Não é com meia dúzia de contatos que vocês encontram clientes bons. E agora a gente vai para um outro detalhe, que é: ok, Luciano, eu já entendi quais são os erros que eu cometo, eu já entendi o que são melhores clientes, mas como é que eu encontro esses melhores clientes? Porque para mim esse negócio está parecendo nem achar prêmio de loteria. Como é que você consegue? Primeiro aviso que eu tenho para vocês: a experiência ela vai ser fundamental. Então, ter bons clientes no início é possível? É, mas conforme você vai tendo mais histórico, mais maturidade, as suas chances aumentam. Então é importante que você entenda isso. É normal no início da sua carreira você ter um pouco mais de dificuldade de conseguir bons clientes, conforme você vai tendo um histórico melhor, fica mais fácil conseguir bons clientes. Plenamente normal. Então, como é que vocês conseguem? Experiência ajuda? Ajuda sim. Segunda forma de você conseguir clientes melhores, procurando pessoas da mesma área, mostrando seu resultado com o cliente anterior. Já referi aqui o quanto é importante você ter resultados anteriores para vender os seus produtos para clientes da mesma área. Então, isso sim, ajuda bastante. Terceira coisa que faz você conseguir clientes maiores: criação de conteúdo. Sim, criação de conteúdo ajuda com que vocês consigam clientes maiores. Mas, Luciano, você me disse que o gestor de tráfego não precisa criar conteúdo para conseguir clientes. Ele não precisa criar conteúdo para conseguir clientes. Mas a diferença entre você ter um cliente normal ou fraco e ter um cliente bom, aí sim o conteúdo pode fazer diferença. Então a criação de conteúdo faz diferença na hora do cara decidir contratar você ou não. Porque aquele cliente maior, ele vai dar uma fuçada nas suas redes, vai ver um pouco daquilo que você fez, vai ver se você tem engajamento. Ele vai ver, inclusive, quem você segue, muitas vezes. Então, esse sim pode ser um fator que vai ajudar a que você consiga clientes maiores. Outra excelente forma de você conseguir clientes maiores é estando em eventos presenciais. Sim, eventos presenciais fazem a diferença na hora de você conseguir clientes maiores. Quando eu digo estar em eventos presenciais, não pelo conteúdo do evento, que vamos falar real, na maioria das vezes você assiste 10 palestras para uma ser decente. Na maioria das vezes, evento presencial é isso que acontece. Já vou jogar aqui a real. Sincerão, tio Lu sincerão aqui. Mas não é pelas palestras em si, é pelo networking que você faz, pelas pessoas que você conhece. Às vezes você troca uma ideia com alguém e essa pessoa curtiu falar com você, gostou de te conhecer, e com isso ela se torna o seu potencial cliente. Então, estar em eventos presenciais, fazer networking, etc., esses treinamentos te ajudam bastante sim. Te ajudam bastante sim. Então, essa é uma excelente forma de você conseguir clientes que pagam melhor. Outro ponto que vai te ajudar a conseguir clientes que pagam melhor é não parecer um amador na sua comunicação. E aqui, mais uma vez, eu reitero. Eu vou falar aqui de algumas coisas que para você começar e conseguir seus primeiros clientes não é necessário. Mas se você quer dar um pulo para clientes que pagam mais, para clientes que são mais seletivos, você sim necessita de ter alguns desses pontos e eles fazem a diferença. Vou dar um exemplo para vocês. Você, quanto mais nervoso e quanto menos você sabe conduzir uma reunião, menos a chance de você fechar com clientes maiores. Luciano, como é que eu melhoro as minhas reuniões? Duas formas. Primeiro, experiência. Não tem milagre. Para você ficar tranquilo numa reunião, seguro, você precisa de experiência. Segunda forma, você precisa de aprender sobre reuniões. E aqui no canal temos vários vídeos sobre isso. Então, às vezes, você está perante um cliente bom, mas você conduziu mal a sua reunião. Você ficou nervoso, você ficou ansioso, você não soube dialogar, você não soube fazer perguntas para ele, e isso fez com que você não fechasse esse cliente. Então, muitas vezes, você até encontra esse bom cliente, mas o seu nervosismo, a sua falta de habilidade numa reunião, faz com que você não consiga fechar. Mais uma vez, você não foi amaldiçoado ou amaldiçoada por nenhum tipo de feitiço. Você apenas precisa de mais experiência e melhorar o seu processo na reunião. Luciano, você já teve clientes em potencial que você não soube conduzir a reunião e com isso não deu certo? Já. Então, para você conseguir ter a reunião com um cliente grande, bom e dar certo, você precisa de, algumas vezes, ter reuniões com clientes bons e não dar certo. Então, a experiência aqui é fundamental. Outra coisa, a sua comunicação nas redes sociais. Pô, vamos combinar? Se as suas redes sociais são só memezinho, se as suas redes sociais
é você sensualizando na piscina, você vai afastar o tipo de cliente grande. Ai, isso é preconceito. É o mundo real. Então, o que você tem nas suas redes sociais, sim, fazem alguma diferença. Alguma diferença. Então, pô, você ter uma rede social na qual você cria conteúdo legal, na qual você pode mostrar, sim, um pouco da sua personalidade, mas muito cuidado para não ser informal em demasia. Isso faz a diferença em clientes maiores, porque eles se atentam a esses detalhes. Eu vejo nas contratações que eu faço. Se eu vejo que a pessoa nas redes sociais dela, e não acho que é só o Instagram em si, não, tá? Cliente grande, quando vai contratar alguém, ele vai fuçar em várias redes, inclusive no Twitter, tá? Então, muito cuidado com as tretas que se arruma no Twitter. Eu já deixei de contratar gente pelo que eu vi que elas publicaram nas redes sociais. A pessoa era muito treteira, a pessoa ficava com indiretazinha, a pessoa ficava com fofoquinha de publicação nas redes sociais, a pessoa, eu via que ela era imatura. Então já deixei de contratar gente por conta de publicação que não tinha nada a ver com o trabalho. Então veja se isso não está impactando na hora de fechar. Olhe para suas redes, faça uma análise ali. Será que, pô, se alguém olhar para as minhas redes, o que essa pessoa vai achar de mim? Outra coisa que importa muito, a sua apresentação física. Então, a roupa que você vai usar na reunião com um cliente grande importa. A qualidade da sua câmera importa. Se você tá... Sabe aquelas câmeras que você tem assim, ó, falando com o cliente aqui de baixo e fica com um papão aqui? Meu, você tem que estar uma boa imagem para trabalhar com o seu cliente. Uma coisa que o Richard me disse foi o seguinte: olha, conforme eu comecei a conseguir os meus primeiros clientes, a primeira coisa que eu fiz foi investir numa webcam e no meu cenário atrás. E eu fiquei pensando assim, nossa, faz sentido. Por quê? Porque eu queria melhores clientes e eu sabia que ter melhores clientes implicava eu ter uma boa imagem. Então a câmera, ele pegou, a parte de fundo, ele decorou o escritório dele. Então, essa parte da imagem, porque a diferença entre um cliente comum e um bom cliente está nos detalhes. Está nos detalhes. É isso que eu quero que vocês entendam. Muitas vezes o pessoal acha que não, mas está nos detalhes. Está nos detalhes. Outra coisa, aqui, importante, a roupa que você veste, sua barba está alinhada, o seu fundo, ele é interessante, o seu cabelo, ele está cortado, ele está alinhado, como é que tá? Entendeu? A sua roupa, pô, tá com bom caimento, não precisa de roupa cara não, tá? Compra uma roupa só para reunião, ok? Uma roupa só para reunião, tá bom? Isso passa confiança de forma inconsciente. Outra coisa que faz diferença, o repertório. Luciano, o que é o repertório? Quanto mais você consegue falar de temas que não são relacionados com tráfego, mais você fecha sobre tráfego. Então, quanto mais conhecimento você tem sobre o mundo, mais isso te ajuda a fechar clientes. Porque um cliente geralmente mais maduro, ele entende de outros temas, ele se conecta com você de outras coisas. Então, aumentar o seu repertório, ler, ver bons filmes, isso te ajuda bastante. Outros detalhes que importam na sua comunicação: ter um site. Ter um site simples, muitas vezes faz o cliente fechar com você. E eu não estou falando de um site extremamente profissional, não. Pega lá um template WordPress de apresentação, de freelancer, coloca lá quem você é, coloca lá os clientes que você atendeu, há quanto tempo você está no mercado, quais são os seus valores. Isso às vezes já é o suficiente. O cliente vai no Google, pesquisa seu nome, primeira coisa que aparece, o seu site. Isso faz a diferença com clientes maiores. Pô, ter um LinkedIn, cliente maior, vai fuçar muitas vezes no seu LinkedIn. O seu LinkedIn está preenchido com as informações? Ou você é uma pessoa que no LinkedIn está sempre reclamando dos seus clientes anteriores? Você tem reclamação dos seus clientes anteriores ou você tem elogio dos seus clientes anteriores? Então, esses detalhes fazem a diferença. Como eu disse, é sutil entre um cliente menor e um cliente maior, mas são detalhezinhos que fazem a diferença. Outro detalhe que faz a diferença: fazer tráfego. Pô, aqui eu bato nesta tecla. Gestor de tráfego precisa fazer tráfego. E quando vocês acham o quê? Que o melhor cliente vem da prospecção via 1 a 1 no Instagram ou no Facebook? Ou você acha que o melhor cliente vem de tráfego pago? Ele vem de tráfego pago. Então, fazer tráfego é por si só uma qualificação de cliente. Luciano, como é que eu faço tráfego pago? Já falei para vocês sobre algumas estratégias. Estratégia de consultoria de 30 minutos.
na qual você vai fazer anúncios por uma consultoria de 30 minutos e você nessa consultoria mostra para o cliente o caminho dos anúncios e você diz, olha, eu sou a pessoa certa, vamos trabalhar juntos. Fazendo tráfego no Google, na sua cidade, para quando alguém pesquisar por agência de marketing. Dá para fazer tráfego aí. Entendeu? Eu estou numa cidade pequena, melhor ainda, a princípio não existe nem concorrência, é muito mais fácil você ser a principal referência da sua cidade. E isso atrai clientes melhores. Isso atrai clientes melhores. Como se consegue clientes melhores? Sendo recomendado. Quando você é recomendado, o cliente que recebeu essa recomendação, ele fecha com você muito mais fácil. Muito mais fácil. E com isso você consegue cobrar mais dele. Então veja, o trabalho que você está sendo hoje, você leva como visão ser recomendado? E para concluir esta aula, eu quero deixar essa frase aqui para vocês. Ter bons clientes é muito mais uma questão de posicionamento, estratégia e experiência.